Pois é, meu irmão, o Gilmar Mendes abriu uma verdadeira caixa de Pandora, né? Ao tentar dar aquilo que a oposição e alguns senadores estão chamando de golpe do judiciário, que é blindar, né, proteger o STF à revelia da lei, ou seja, uma decisão monocrática mudar a legislação. Pela primeira vez, direita, esquerda e centro estão unidos contra o STF. Será que rola o impeachment agora? Eu vou explicar isso para vocês, né? Vou falar sobre muita coisa que está rolando. Inclusive, o Carlos Portinho, que é um deputado de oposição, foi chamado dentro do gabinete do Gilmar Mendes, antes do Gilmar Mendes dar a decisão, para ser dito para ele qual seria a decisão do Gilmar Mendes. E ele fez um vídeo dando depoimento sobre isso. Outra coisa que aconteceu, que foi uma bomba relógio, foi lá na CPMI do INSS. Olha só. O Zema foi convocado na CPI do INSS. Lembra que o Onyx Lorenzoni também já esteve lá, já foi convocado, prestou esclarecimento? Pois é, agora o Zema também, né, foi chamado para prestar esclarecimento aí, e a gente vai falar sobre tudo isso com vocês. Então esse editorial, ó, tá top das galáxias. A primeira matéria que eu vou que eu vou trabalhar com vocês, antes de gastar aqui o meu merchan aqui, né, pedindo para vocês para dar o like, curtir e compartilhar, é sobre uma matéria da Globo News, onde o líder do PL no Senado, que é o Carlos Portinho, ele diz que foi chamado no gabinete do Gilmar Mendes antes da decisão sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Essa decisão aberrante, né, aqui do Alexandre de Moraes. Olha o que disse o Carlos Portinho. O ministro Gilmar Mendes me chamou lá um dia antes de soltar essa minuta do golpe. Isso é a minuta do golpe, né? Ele me chamou, eu não entendi, eu não tenho essa intimidade com o ministro, mas sou advogado, para mim tá com desembargador, juiz, ministro, sempre fez parte do meu trabalho, e eu acho que as instituições devem sempre conversar. Mas eu levei a ele uma carta, e que curioso, ele me apresenta essa minuta da decisão para dizer que vai publicá-la, né? E que eu naturalmente nada posso fazer. Não sei se tentou me intimidar com isso, consegui ser leal, mas nada eu poderia fazer. Isso é uma decisão do judiciário, né? Uma péssima decisão, mas é do judiciário. E eu lhe entreguei uma carta com pedido de paz, com pedido de anistia. Então, de um lado a gente tem o poder, que não é nem o poder judiciário, é o STF, né? Numa sanha, numa guerra, num rancor, que está fazendo mal para a sociedade. E do outro lado, esse para mim é um grande exemplo, né? A própria oposição pedindo a anistia e a paz. Mas senador, só para eu entender, quando o senhor foi lá, o ministro explicou que ia dar essa decisão a respeito do impeachment? Foi um dia antes. Eu também não entendi não, Andréia, porque a decisão se publica em diário oficial. Eu realmente não compreendi o que ele quis. Não sei se chamou outros senadores, acho que não, né? Eu também não vazei a decisão, porque decisão judicial se dá nos autos. Não sei se foi uma pegadinha, né? Vai que eu vazo e amanhã entro no inquérito sigiloso. Mas, né? senador, eu tenho uma curiosidade. O senhor disse ao ministro Gilmar Mendes que era um golpe? Não, eu disse para ele que eu ia ler a decisão dele, com olhos de advogado, inclusive, não somente de senador, né? A publicação dessa decisão e o seu conteúdo, que anula as funções legislativas, e aí quase que definitivamente, né, no caso dos abusos eventuais, não estou falando desse caso agora não, de vários que aconteceram no passado, inclusive do futuro. A gente tem que olhar para o futuro, parar de ficar pensando em Lula, Bolsonaro, direita e esquerda. Eles estão dando um golpe. Isso é um golpe do Estado Judiciário de exceção que se tornou o Brasil. Você viu as falas dele, né? Tem que parar de falar em Lula, Bolsonaro, isso é um golpe. Eu tô parecendo o Johnny Bravo aqui, que é estupete, né? Mas aí tá bom, importante é a matéria. Vai lá, então, o que ele falou foi o seguinte, olha, fui chamado, não sabemos porquê, e talvez sim, né? Esse ponto que ele levantou foi interessante. Talvez ele queria que eu vazasse essa informação justamente para mandar me prender ou me colocar em algum inquérito, né? E tirar o foco, talvez fazer uma cortina de fumaça para que o termo, né, não fosse a decisão em si, mas o vazamento da decisão, né, e a prisão, né, do Carlos Portinho. É o que ele falou. Agora, uma coisa é certa, me chamou a atenção, né, como ele tratou o golpe do judiciário. Ele chamou de golpe do judiciário.
Agora, aqui o tic-teco funcionou uma coisa aqui, tá? Não leva muito em consideração o que eu falo, não, porque não é lá grandes coisas. Mas já parou para pensar o seguinte? Olha, não estaria o STF chamando o Carlos Portinho lá nesse diálogo, justamente porque ele representa a oposição, o maior partido de oposição, justamente para tentar selar um acordo de paz? Como assim, acordo de paz? Olha, eu vou me blindar, porque eu sei que ano que vem vocês vão ter maioria no STF. Já tem 81 pedidos no Senado. Já tem 81 pedidos de impeachment. Eu vou lançar isso aqui, ou seja, a partir de agora, só o PGR que pode nos empichar, vocês não vão conseguir nos empichar, e a gente deixa a anistia passar. Ou seja, anistia todo mundo, vocês não podem nos tirar, nosso poder está garantido, e aí, mesmo com vocês com maioria, as coisas começam a voltar à normalidade. A minha opinião sincera é que não dá mais para voltar à normalidade, né? Já esticaram a corda demais, e essa corda tem prazo de validade, não passa mais pelo Inmetro, né? Essa é a minha visão. E aí veio, até os juristas de esquerda, por exemplo, o Meyerovitch aqui, fez vídeo dizendo que essa é uma das principais aberrações, né, das decisões que o STF já deu até agora. Jurista esquerdista Walter Meyerovitch afirma que a decisão de Gilmar Mendes está entre as 5 mais aberrantes da história do STF. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes deve estar entre as 5 decisões mais aberrantes, atenção, mais aberrantes da história do Supremo Tribunal Federal. E digo por quê. Pelo seguinte, uma decisão liminar, uma decisão cautelar, ela deve estar baseada no quê? Numa situação de perigo, numa situação perigosa que está a exigir providência de emergência, providência imediata. Primeiro ponto, a lei é de 1950, está em vigor até hoje, já foi usada algumas vezes e ela está toda apoiada na Constituição Democrática de 46. Então, existia emergência? Nenhuma. Tem mais de 70 anos em vigor essa lei. Se a gente perguntar, Josias, que mora em Brasília, para qualquer estudante ou para qualquer frequentador do Instituto Brasileiro de Direito, aquele fundado pelo Gilmar Mendes e do qual ele é garoto propaganda, se a gente perguntar para alguém desse instituto, ele vai dizer, eu acho que por unanimidade se vai dizer, não existe liminar sem periculum in mora. Demora na espera porque isso pode acarretar dano irreparável. Ora, o Gilmar teve, desculpem, a cara dura de suspender uma lei que está em vigor e nunca foi contestada desde 1950. Se a gente voltar a perguntar para alguém desse Instituto Brasileiro, acho que Instituto Brasileiro de Direito, de Ensino, para esse Instituto Brasileiro de Ensino, fundado pelo Gilmar Mendes, perguntar, mas do periculum in mora, existe alguma outra coisa para a justiça, para o ministro, para o juiz conceder uma liminar? E a resposta, acredito que por unanimidade, também vai ser dada em latim. A necessidade do fumus boni iuris, da fumaça do bom direito. Existia alguma fumaça do bom direito? Existia um bom direito para o Gilmar conceder essa liminar? Existia um mau direito. Um mau direito daquele que não enxerga ou não quer enxergar que democracia, Fábio, e já ensinava o Péricles que inventou a democracia. A democracia é formada por 2 palavrinhas gregas, demos, atenção, e kratos. Demos é povo e kratos é poder. Daí o maior constitucionalista europeu, já falecido, o professor Sartori, dizia nas suas 30 lições básicas, elementares para se conhecer a democracia, que na democracia, aspas, é o povo que manda, é o povo que comanda, é o povo que escolhe os seus representantes. Ora, um ministro do Supremo
é um representante do povo, decide em nome do povo. E na nossa Constituição, se isso que eu disse, que na democracia o povo é que comanda, isso está na primeira página do primeiro capítulo do livro que eu citei. Agora, no primeiro artigo, no primeiro parágrafo da Constituição, está escrito que todo o poder provém do povo. A lei sobre o impeachment dá ao cidadão, ou seja, ao eleitor, a legitimidade histórica, natural e constitucional para a impetração de um impeachment. Um instituto conhecido na Inglaterra pelos anos de 1300, que também faz muito tempo, e as pessoas, com raras exceções, aprenderam que o quê? Que o cidadão, o eleitor, é o legitimado para colocar por eleição, como para pedir para que se tire o seu representante. Gilmar ignorou isso, deu uma decisão corporativa e de blindagem. Por isso, ele deu a decisão mais bizarra, mais teratológica da história do Supremo. Por quê? Porque ele ofendeu a democracia. É a primeira vez que você vê diretamente falando em ofensa da democracia por parte do STF. Vamos olhar a ordem cronológica? O inimigo já está preso, que é Bolsonaro. O sistema tem o Bolsonaro como inimigo. O judiciário tem o Bolsonaro como inimigo. Não deveria. O que o Meirovitch falou, falando do periculum in mora, do fumus boni iure, é uma aula de direito para que o Gilmar Mendes precisasse entender. Mas, de 2022 para cá, aonde estavam esse notório saber jurídico que não questionavam os atos do STF antes? Só agora, depois do Bolsonaro preso, aí sim, o STF tem que voltar para a caixinha, né? É o que a gente está vendo aí, né, dos jornais. Esse aqui não, esse aqui eu tenho que tirar o chapéu, tá? Posso não concordar com tudo que ele diz, mas que há muito tempo ele foi um dos primeiros a tecer críticas ao STF, e isso não há dúvidas. Então, quem quiser marcar o Carlos Andreasa, eu sou testemunha viva da imparcialidade dele, por criticar o Bolsonaro, mas também por criticar o STF. Então, eu sou testemunha ocular da história, de que esse aqui, o Carlos Andreasa, marquem ele aqui, jamais, né, em momento algum, né, foi um desses que tapou os olhos para os abusos que estavam acontecendo, tá? Escuta o que ele falou. Mas não há a menor dúvida, basta ler o texto legal, de que Gilmar Mendes ontem legislou, e a gente vai qualificar, em causa própria. O que diz o texto legal? O que diz a Constituição Federal? De que ele deveria ser guardião, não desafiante. O que diz o artigo 42 da Constituição Federal? Que é competência privativa do Senado Federal processar e julgar ministros do STF. Aliás, processar e julgar também o Procurador-Geral da República. Não está aqui na lei, na Constituição, a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República como o acusador, como o denunciante, para que o processo possa ser deflagrado. E aí a gente vai à famosa lei do impeachment, que é a que está arguída, arguições de ADPFs, de descumprimento de preceito fundamental, sobre essa lei de 1950, a lei do impeachment. O que diz no seu artigo 41 é cristalino, é incontroverso, é o que diz a lei. E o lugar, a gente pode considerar a lei defasada, a gente pode considerar a lei ruim, a gente pode considerar que seja necessário um novo marco legal para crime de responsabilidade. Eu concordo. Acho que tudo bem. O lugar é o parlamento. Gilmar Mendes legisla, eu vou mostrar aqui simplesmente num artigo, no artigo 41 da lei do impeachment. É permitido a todo cidadão, a mim, Carlos Andreasa, a Luana Bernardes, que está aqui comigo, a todos nós. Afinal de contas, a Constituição diz que o poder emana do povo. Certo? Então, artigo 41 da lei do impeachment. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do STF e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. É cristalino, é a lei. É ruim, mude-se no parlamento. Gilmar Mendes ontem deitou regra, para não usar outro verbo, legislou, ao determinar que o único indivíduo que pode denunciar um ministro do Supremo é o Procurador-Geral da República. Só aqui, só nesse ponto gravíssimo, já fica posta a atividade legislativa para se blindar
do ministro Gilmar Mendes? Advogou em causa própria. Advogou em causa própria. Simples assim. E assim, aos poucos as coisas estão ficando escancaradas, né? Vamos mudar de assunto, né? Esse caso do Gilmar Mendes a gente tá esperando, tá? Hoje eu assisti uma matéria, só que estava ao vivo na TV, eu não consegui separar ela para vocês, tá? Enquanto eu estava esperando uma situação, estava passando ao vivo na TV, na Globo. E aí a menina falou o seguinte, eu não lembro quem foi a repórter, tá? Ela falou o seguinte, olha, vocês lembram das manifestações que o povo fez contra a PEC da blindagem? Ou seja, o povo de esquerda fez contra a PEC da blindagem? Por que ninguém está fazendo agora contra a PEC da blindagem do STF? E há rumores de que a esquerda pode ir para as ruas contra a blindagem do STF. E nessa, a direita vai aderir. E aí, lembra que quem começou não é pelos 20 centavos? Foi a esquerda? E a direita surgiu? Quem sabe, hein? Quer saber de outro caso, de impunidade? É isso aqui. Vocês sabem que o caso do Lulinha, né? O jornal Poder 360 e vários outros jornais disseram que um assessor daquele que ficou conhecido como careca do INSS deu um depoimento, onde no depoimento ele falou que o filho do Lula, ganhava uma mesada de 300 mil por mês. Matéria do Poder 360, cito a fonte, supostamente. Ok? Beleza. Mas que a CPMI do INSS tentou convocá-lo. Assim como blindaram o irmão do Lula, mais uma vez, a CPMI do INSS perdeu, né? E a base do PT, de forma hipócrita, abandonou mais uma vez os aposentados e defendeu o filho do Lula. Informação urgente que chega agora, estávamos na expectativa da convocação ou não do Lulinha, filho do presidente da República. Pois bem, a CPMI decidiu não convocar o filho do presidente. A Aline Beckett está ao vivo na CPMI do INSS, foram 12 votos favoráveis, 19 contra. Ainda assim, o governo conseguiu atuar. Como é que foi essa articulação, Aline? Lembrando que mais cedo a gente trouxe convocação e quebra de sigilo do Vorcaro e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Oposição perdeu quanto à convocação do filho do presidente. Como foi a ação do governo nessa? Tainá, a base governista se mobilizou fortemente para comparecer hoje a essa audiência da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que investiga as fraudes do INSS, justamente por conta da votação desses requerimentos de convocação e também de quebra de sigilo. Muito obrigada, muito boa tarde a você, a Uribe, a quem nos acompanha aqui no Bastidores. Bom, então foi aprovada agora há pouco a convocação do filho do presidente Lula, Lulinha, na verdade foi rejeitada, melhor dizendo, por 19 votos a 12. O governo atuou bem hoje na audiência da CPMI para poder rejeitar esse requerimento de convocação dele e na mesma linha foi aprovada a convocação. Veja, deixa eu colocar em português claro. O governo blindou o filho do Lula, que foi acusado pelo relator e pelo presidente, né? Segundo, ou melhor, acusado não, que foi convocado, né? Desculpe, acusado não, convocado, de estar recebendo uma mesada, né, do responsável pelas fraudes do INSS. Então o governo não quer respostas, quer se blindar. Agora, que isso vai ser utilizado como bandeira eleitoral para a oposição bater em cima do filho do Lula, vai. Em cima do Lula também? Vai. Até a primeira liminar do STF que vai mandar tirar isso do ar. Olha, assim como o irmão do presidente, Frei Chico, que apareceu nas investigações como vice-presidente do sindicato, que sacou quase 7 milhões de reais na boca do caixa, deveria comparecer a esta CPMI para dizer do que sabe ou não sabe, teria todo o direito de defesa, nós não podemos acusá-lo de nenhum crime, mas ele está nas investigações, está também o filho do presidente. Nós sabemos por documentos que o filho do presidente tem, juntamente com uma publicitária do partido, recebeu essa publicitária 8 milhões, a testemunha nos diz que o total repassado seria de aproximadamente 25 milhões,
que foram feitas viagens para o exterior, empresas abertas no exterior para o início de um novo negócio. O dinheiro dos poupados aposentados já estava gerando empreendedorismo, como o próprio senhor Careca disse aqui. Ele montou, segundo a testemunha, várias empresas no exterior em paraísos fiscais para concorrer no Ministério da Saúde à venda de canabidiol. Seriam concorrências que seriam fraudadas e teria contratado o lobby do filho do presidente para esse tipo de ação. Nós não podemos dizer se isso se confirma em documentos. Por isso, eu coloquei o requerimento de convocação e vou submeter os... Pronto. Como dito, né, foi rejeitado. Agora, dá uma olhada, né, nessa matéria aqui do Metrópolis. Essa história, contada pelo Poder 360 e confirmada pelo repórter André Chalders aqui da minha coluna, vai ser o turning point das eleições de 2026. O filho do presidente, o Lulinha, sempre ele, foi acusado por um assessor do Careca do INSS de receber muito dinheiro do esquema de desvio de recursos dos aposentados e pensionistas. A gente já contou aqui na minha coluna, para quem acompanha sabe, que o Lulinha escapuliu do Brasil. Foi para Madrid e disse que só voltava depois do governo do pai. Naquela época a gente já tinha informação de que, na verdade, ele estava saindo do país para se blindar de uma eventual investigação da CPI do INSS. A CPI agora está muito próxima desse assunto. Hoje vão votar o requerimento e aí é que eu peço atenção para quem acompanha a política. Se o Centrão blindar o filho do Lula, tem cara de acordão aí pelo bar. Acompanhe mais notícias na coluna Andresa Matais aqui no Metrópolis. Pois é, né? Foi blindado. Quem não gostou nada disso foi a Adriana Ventura do Partido Novo. E olha só a diferença, tá? O Zema foi convocado, né, para prestar depoimento. Eu não sei te dizer o porquê, né? Qual foi o argumento, tá? Mas o Zema foi convocado. Acredito que porque teve alguma menção ao governo de Minas ou ao nome do Zema em relação a isso. Não sei o que foi, né? Mas olha só, o próprio Zema mandou uma carta falando, olha, saiu um requerimento de convocação, pode fazer o convite que eu vou. Não precisa de convocação, eu vou só por requerimento, pode chamar, só por convite. Com viés político. Não há uma prova, não há um vínculo, não há um nexo, não há uma referência, apenas uma vontade de se fazer a política no Estado. E isso por si só vai na contramão do que nós estamos aqui debruçados. Aliás, o ofício que Vossa Excelência leu, e que foi dito aqui que se pede para não vir, ele pede para requerer o indeferimento do pedido formulado, que foi de convocação e de quebra. Por que ele tem que ser convocado? Ele é governador do Estado, ele deveria ser convidado, até por um gesto de gentileza respeitando a lei. Foi isso, ele disse que quer convidado, e convidado ele viria. Aliás, nós fomos orientados aqui pelo Bloco do Novo, que representa o governador aqui, e votamos favoráveis. Então nada se tem a esconder, ao contrário do assodamento, do desequilíbrio, da ânsia que nós vemos aqui naqueles que defendem o governo, de votarem por uma blindagem dos que claramente têm a ver e precisam dar esclarecimento nessa casa a respeito dos graves crimes que foram cometidos contra o aposentado brasileiro. Obrigado, excelência. Pare. Presidente, 5 minutos, líder Paulo Pimenta. Na medida que a própria oposição já anunciou que vai votar favorável ao nosso requerimento, eu abro mão e peço que Vossa Excelência encaminhe a votação. Nós votamos favoráveis. Vossa Excelência quiser declarar, podemos levar. Só um instante, por favor. Pergunta ao líder Rogério Marinho se podemos então votar o consenso. Sim, por mim sim, mas eu acho que a Bia quer registrar o voto. Só um instante. Pode ser. Eu proponho, inclusive, presidente, que nós, até num gesto de consenso entre nós, passamos a ser um convite. O governador não está se negando a vir. Pergunta eu. Então, o senhor concorda, líder? Favorável. Não. Então, votação simbólica. Só um instante. O item 167 será votado simbolicamente. Os parlamentares que são contrários se manifestem. Bia Kicis, voto contrário. Está aprovado o requerimento 167. Ou não, com voto contrário. Eu quero manifestar aqui e dizer o seguinte: eu me sinto muito livre porque eu não tenho nenhuma relação com o governador Zema. Não... Vamos lá, tá? Foi convocado o Romeu Zema. Adriana Ventura, né? Queridíssima, que
participou, né, é do partido do Romeu Zema, ela deu aqui, né, o posicionamento dela sobre a chamada do Zema, falando, não, o Partido Novo pediu para chamar o Zema. Ele é governador e nós pedimos para convocá-lo e para chamá-lo, né? Detalhe, olha o detalhe importante aqui, né? A própria Adriana Ventura falou, mas em compensação, o filho do Lula fugiu. Nós queremos muito que o governador Zema venha. Sabe por quê? Para mostrar a roubalheira do governo anterior do PT, do Pimentel, que descontou 1 bilhão de servidores em consignados e depois colocou esses servidores no Serasa SPC. A gente quer muito que o governador Zema venha para mostrar como é que se faz política, para mostrar como é que faz o Estado ser mais transparente, e ele se colocou à disposição para ser convidado para vir aqui e virá com o máximo prazer. A gente quer transparência e é por isso, inclusive, que a gente vota a favor. Agora eu quero ver aqui o pessoal aqui de trás que quer fazer uma cortina de fumaça para esconder o roubo do aposentado, dos aposentados, que foi o PT que fez, deixa eu deixar claro, para mostrar que essa convocação é uma baixaria, para esconder isso daqui, presidente. Para esconder a vergonha do filho do presidente da República, Lulinha, que recebe 300 mil reais de mesada do careca do INSS. Uma vergonha, uma coisa que envergonha qualquer um. Lulinha tá envolvido até o pescoço nessa CPMI. Tanto assim que fugiu para Espanha. Fugiu! É um foragido, filho do presidente. Uma vergonha. É por isso que estão tentando blindar a vinda do Lulinha aqui. Blindaram Edson Claro, blindaram todos agora. Eu faço questão depois de ler quem votou contra todas as convocações anteriores. Eu vou ler nome a nome, porque estão blindando bandido. É isso que estão fazendo. Então, o povo que vem aqui só para passar pano em bandido, e todo o Brasil sabe que o filho do presidente da República recebe mesada de operador do INSS e fugiu para Espanha. O Brasil tá vendo esse espetáculo horroroso de novo. O Brasil tá vendo que eles estão blindando todo mundo. Agora chega e querem colocar o quê? O governador Zema. Governador Zema que não tem nada a esconder. Governador Zema que é o Estado, mostra que Minas Gerais é o Estado mais transparente. Governador Zema, que não deve nada e vem aqui. E de livre e espontânea vontade, ele tinha se colocado à disposição. Pois é, né? E olha só, que interessante esse ponto aqui, né? Interessante demais essa situação que alcança... Pois é, vamos falar disso aqui agora, tá? Matéria do Metrópolis. Gilmar Mendes se manifesta após críticas por limitar impeachment de ministros do STF, né? Depois de tudo isso, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, comentou nessa quinta-feira sua decisão, que restringiu à Procuradoria-Geral da República o poder de solicitar o impeachment, né? Segundo Gilmar Mendes, há uma excessiva politização do assunto e um problema a ser enfrentado, já que o Senado acumula 81 pedidos de destituição, muito deles, segundo Gilmar, feitos com base em ações legítimas dos magistrados. Essa questão, como vocês sabem, vem sendo discutida no Brasil nos últimos tempos de maneira intensa. Em geral, tem o foco em questões judiciais, aquelas tomadas por juízes no exercício de suas funções. Portanto, há uma excessiva politização dessa temática, declarou o ministro Gilmar Mendes em um painel sobre segurança jurídica. Ou seja, ele sabe que eles estão na mira porque eles politizaram também, né? Eles politizaram demais, né? O próprio Supremo Tribunal Federal. E aí o Valdo Cruz, né, fez um vídeo aqui, eu vou até evitar colocar o vídeo para vocês, mas só o título mesmo da matéria. Gilmar Mendes conseguiu unir a direita, a esquerda e o centro contra ele. Pegou fogo, ou seja, a direita está tentando emplacar agora sim um impeachment, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da greve que estava rolando hoje, né? Caminhoneiros marcaram greve para essa quinta-feira e buscam apoio. Caminhoneiros de várias regiões do Brasil ensaiaram uma greve geral da categoria em todo o país, com início
hoje, quinta-feira. Organizações do evento projetam adesão nas 5 regiões do país, com maior foco na região sudeste e no estado de São Paulo. Segundo um dos representantes do movimento, Francisco Burgardi, que é o Chico, né, membro do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Ourinhos, o ato acontece seguindo todas as medidas impostas. O que está acontecendo aqui, pessoal? Não temos maiores informações sobre paralisações, nem nada nesse sentido. E aí veio o doutor Amarildo, que é um dos que está organizando juntamente, né, a parte jurídica com o doutor desembargador Sebastião Coelho, e olha isso aqui. Informações sobre a greve dos caminhoneiros programada para hoje, 4 de dezembro de 2025. Estou vendo aí alguns veículos de imprensa dizendo que não tem bloqueio nas vias e que a greve não aconteceu. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, a nossa orientação sempre foi no sentido de não fazer bloqueios em vias. Os caminhoneiros estão sim se mobilizando em alguns pontos, tá? Alguns postos, em alguns locais. Teve, em alguns lugares, confronto com a polícia que não deixou caminhoneiros estacionarem nos acostamentos e a mobilização, ela continua. Então, só para esclarecer, em momento algum teria bloqueio de vias, tá? Então, o movimento ele começa hoje, dia 4 de dezembro. Já falei, não tem data para terminar. Existem pautas a serem atendidas pelo governo federal. E quanto mais vai tendo aí as paralisações, mais caminhoneiros vão aderindo. Então, nós estamos pegando as informações aqui com os líderes do movimento, estou em contato direto aqui com eles, Júnior do Sindicão Ourinhos, além do Chicão, outros líderes que estão aí espalhados nos estados. Então, apenas para fazer um esclarecimento e as informações sobre a greve dos caminhoneiros, como que tá isso aí, tudo que está acontecendo eu vou trazendo aqui para vocês, só que com o que é realidade, tá? Então, já compartilha aí, deixa a curtida no vídeo e já me segue para acompanhar. Feito, pessoal. É a informação que eu consegui pegar até agora sobre a questão da greve dos caminhoneiros, tá bom? Dito isso, né, eu acho que eu só posso agradecer vocês pela confiança, pela credibilidade em estar aqui conosco, né? Vou falar para vocês entrar em contato aqui com a Imigra Mais, a melhor assessoria de imigração do Brasil. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Vejo vocês, tá? Amanhã de manhã com mais um editorial.